Seguimos acompanhando os bastidores do Fórum sobre Gestão de Pessoas. Profissionais que vieram de outros estados compartilharam reflexões que mostram como relações bem construídas impulsionam resultados. Como incentivar uma cultura de confiança focada nas pessoas para sustentar o futuro dos negócios? Essa foi a provocação trazida pela Carol Nucci, nossa palestrante que veio de Campinas, São Paulo. Carol, então essa é a ideia, focar, colocar as pessoas em destaque para fazer os negócios crescerem? Eu sempre trago que parece que a gente, com tanta tecnologia, parece que a gente está esquecendo das pessoas. Só que é justamente o contrário, porque pode surgir todo tipo de tecnologia, assim como tem surgido, e esse crescimento é exponencial. Só que as pessoas adotam a tecnologia muito antes das organizações se adaptarem às mudanças das pessoas por conta da tecnologia. A tecnologia que importa é a tecnologia que gera impacto para as pessoas. Então, por que raio eu olho para desenvolvimento de organizações e crescimento sem olhar para as pessoas? São as pessoas que compõem uma organização, são as pessoas que compram, são as pessoas que tomam decisão. Poxa, tem já alguma coisa de tecnologia, mas, gente, no final, o propósito e o fim está ligado às pessoas. Então, por que não olhar, começar olhando para isso e não deixar em segundo plano, né? É possível, Carol, dizer como aplicar essa relação nas indústrias, por exemplo, onde como fortalecer, né, a relação entre os trabalhadores do chão de fábrica, diretamente ligados à produção, com os gestores, por exemplo? É super plausível e até lógico, porque, como você mesma disse, a fábrica numa indústria é conduzida por pessoas. Tem tecnologia? Claro que tem, mas quem está comandando essa tecnologia são as pessoas. Essas pessoas que trabalham em times, que respondem para outras lideranças, que trabalham com o administrativo, que vendem para fora, que trabalham com distribuidor, com fornecedor. Eu só estou falando de relações humanas. Como que a gente vai desenvolver uma indústria sem trabalhar a confiança entre essas pessoas? Porque um time que não confia, a gente fica o quê? Trazendo excesso de controle para a organização. Não confio na pessoa, logo vou tacar processo, vou tacar mais barreira. A liderança tem que ficar vendo cada coisinha. Não tem como a gente evoluir. A confiança traz autonomia na operação, a confiança faz com que esses colaboradores fiquem por mais tempo na companhia, faz com que as lideranças consigam impulsionar esse time. Porque no final, quem que vai querer ficar numa empresa em que não confia? Quem que vai seguir uma liderança em que não confia? Quem que vai comprar de uma empresa, de outra, em que não confia? Então, a lógica, ela serve para qualquer tipo de organização e serve para a vida. Porque, inclusive, as pessoas que a gente escolhe para estar com a gente são as pessoas em que a gente confia. Então, é uma lógica humana para tudo que a gente faz. O que eu estou trazendo é um discurso que hoje ele é muito mais forte na vida pessoal, que parece que chega no mundo do trabalho, parece que a gente esquece de tudo isso. Mas é como se a gente reforçasse um padrão que é contraintuitivo entre pessoas. Eu até brinquei na palestra que parece que tem um surto coletivo que é: faça com os outros o que você não gosta que faça com você. As coisas que a gente vê no mundo corporativo não são são coisas que as pessoas gostam de viver. Então, por quê? Mas alguém está lá fazendo, você concorda? Sim, sim. Então, isso se aplica à indústria, se aplica a qualquer tipo de organização. Qual conselho você pode recomendar para os nossos líderes industriais que querem começar a apostar nessa nova cultura entre os times? Pode olhar para essa aqui, ó. Boa. Deixe seu recado. Para as lideranças, para mim, a cultura de confiança começa na liderança. A liderança, cada vez mais, é menos no modelo manda quem pode, obedece quem tem juízo. As pessoas têm opções, têm oportunidades, estão ali olhando para outras coisas. Quando eu não confio, quando um time não confia em você enquanto líder, essa pessoa está ali olhando, metade da cabeça dela, ela está preocupada com fofoca, com o que as pessoas estão pensando, se alguém vai puxar o tapete dela, e não está olhando para a operação. A confiança faz com que seu foco vá para o que precisa, porque você não tem que ficar preocupado com todo esse ruído de desconfiança que tem no caminho. Então comece ouvindo o seu time, comece você
a conhecer esse time mais a fundo, para entender o que funciona, o que não funciona. Sabe que é uma pergunta super audaciosa que eu falo para toda liderança que eu mentoro? Pergunte para o seu time como você gostaria de ser liderado. Não é que, nossa, mas o povo vai folgar. Mas não é assim, porque no final as pessoas vão ter bom senso. E o que não for bom senso, você discute, você bota na mesa, você confia também na resposta que você vem. A confiança vai começar de você também. Muito se fala em novas formas de liderar e engajar equipes. Elcio, conta pra gente o que vocês têm praticado lá na Eldorado em relação às pessoas e que tem feito a diferença na indústria. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando desse podcast. E a gente vem sempre investindo em pessoas, porque é a nossa essência, é o nosso direcionador na Eldorado Brasil. Eu acho que, como você mesmo colocou, a liderança é peça-chave no processo de engajamento, no processo de valorização das pessoas. Então, a gente tem dedicado bastante energia, investido bastante em conteúdo, buscando obter bastante conhecimento para fortalecer a nossa liderança na Eldorado Brasil. E essa liderança que, de uma certa forma, capacita, que investe também na sua equipe. Tá? Então, para suportar essa liderança, a gente tem escolas técnicas de formação de profissionais, nós temos escolas itinerantes de capacitação na Florestal, que só a Florestal, hoje ela emprega aproximadamente mais de 3 mil colaboradores. Nós temos aí bastante investimento em qualificação na indústria também, que tem muita tecnologia, muita inovação. E as áreas também todas que suportam toda a cadeia produtiva da empresa, da fabricação da celulose, também recebe bastante investimento. Desde a transportadora, que são os nossos motoristas de caminhão, que levam a madeira até a planta, tem a parte toda da Florestal em si, que tem um plantio, que tem toda a parte de colheita, toda a parte de condução das nossas florestas, tá? A indústria em si, que transforma todo o cavaco, toda a madeira no produto em si da celulose. Depois entra a logística, que leva toda a celulose para o processo de exportação, que é lá no nosso terminal de Santos, um dos maiores terminais da América Latina, onde a gente exporta para os Estados Unidos, para a Europa e para a China. Elcio, a gente precisa destacar, né, que o setor de celulose está em plena expansão e te ouvindo falar sobre esses valores que têm sido tão defendidos, cultura, propósito, bem-estar. Mas quando a gente pensa na indústria, muitas vezes também tem muito um certo olhar técnico. Como vocês têm, então, equilibrado todos esses aspectos em uma operação tão robusta, né, como a de vocês? Acho que é importantíssimo entender do negócio. Todo mundo que trabalha na Eldorado Brasil, a gente prima para disseminar, compartilhar o que é o negócio, como está o negócio, o que a gente vende, como são os nossos clientes, qual o impacto que nós temos em relação até fatos que acontecem no mundo, que somos uma empresa exportadora de uma certa forma, de uma commodity. Então, esse é um principal fator, dar visibilidade e transparência do negócio, o entendimento. Todas as ações de pessoas estão conectadas a isso. Como você mesmo disse, indústria tem um olhar muito técnico e é necessário ter o técnico. É um negócio, uma indústria de capital intensivo, maquinário robusto, né? Então temos que ter sempre profissionais muito bem qualificados e técnicos. Mas a gente tem uma gestão humana, né? O técnico ele não zera o humano, né? A forma de lidar com as pessoas, olhar nos olhos, conversar, a gente valoriza muito isso, né? Então nós temos programas de cuidado, né, com a saúde do profissional, a ficarmos atentos com o equilíbrio de vida profissional e pessoal. A gente valoriza muito a prática do esporte, tem a parte da educação. Nós temos programas que levam conhecimento no dia a dia das pessoas de uma forma extremamente democrática, utilizando tecnologia à distância, com mais saber, onde a gente coloca palestrantes, o palco onde a gente coloca os próprios colaboradores ou a própria liderança compartilhando conhecimento e experiência e associando o aspecto técnico do aspecto comportamental, né? Isso aí gerando resultado para a companhia. Então, o tempo todo nós estamos tentando somar e mostrar isso para as pessoas. Temos canais parrudos de comunicação. A gente sabe que é desafiador a comunicação num negócio como o nosso, que é agroindustrial. Então, você tem fazendas distantes, você tem locais com baixa conectividade. Então, a gente está muito atento em canais de comunicação, tanto dos tradicionais
quanto canais também utilizando redes sociais, podcasts, treinamento à distância, rádio. A gente tenta internet, intranet, a gente tenta investir bastante nisso. A celulose ainda tem muito que avançar nesse estado. E olhando para o futuro, o que você enxerga de habilidades necessárias para esse profissional do setor de celulose? Profissionais com muita vontade de aprender. Eu acho que, independente do segmento, ou estamos na indústria ou não, profissional para trabalhar no segmento de celulose, que é uma empresa que investe muito em inovação, que tem muita tecnologia de ponta. Hoje nós temos a inteligência artificial aí já em diversos processos dentro da indústria. A gente precisa de profissionais que sejam curiosos em aprender, que tenham atitude de fazer as coisas acontecer, que sejam resilientes, né, com tudo isso, e entender que aquilo que a gente adquiriu no passado na escola ou está fazendo um curso superior hoje está se tornando obsoleto rapidamente. Então, o aprendizado contínuo é algo necessário para profissionais que trabalham no segmento de celulose e de papel, né? Porque tem oportunidades no Brasil, tem oportunidades em outros países. Você pode trabalhar até dentro da própria indústria de papel e celulose em áreas específicas como logística, como indústria de alta tecnologia, como o agro, que é no campo, né? Então é um segmento que emprega profissionais de diversos setores, vamos dizer assim, né? Sem falar em áreas administrativas, em áreas comerciais, né? A própria área de recursos humanos. Hoje somos uma empresa que vem empregando um número significativo de pessoas. Estamos num momento com aproximadamente 200 posições em aberto. Só nesse ano já contratamos mais de 1.500 profissionais. Em Mato Grosso do Sul? Em Mato Grosso do Sul. E estamos sempre buscando, porque como não só na Eldorado, mas acredito em outras empresas também do setor, né? Está muito ativo esse setor. Então, assim, eu recomendo que o jovem ou as pessoas mais experientes ou pessoas que tenham disposição e querem contribuir no resultado de uma empresa, que busquem estar sempre se atualizando, conhecendo de novas tendências, sabendo, participando de fóruns como esse, que consigam aí sempre estarem, vamos dizer assim, atualizadas para as coisas, que aí vai ter emprego tranquilo, que vai se colocar tranquilamente, que vai gerar resultado facilmente, vai ter um bom relacionamento dentro da empresa. Para falar de mais um exemplo que vem do setor de celulose, vou conversar com a Valéria Ribeiro, representante da Arauco, uma empresa, Valéria, que aposta na cultura da sustentabilidade, valorização das pessoas. Com a nova fábrica da Arauco sendo construída aqui em Mato Grosso do Sul, no município de Inocência, como vocês têm trabalhado essa temática em uma nova região, com novos colaboradores? Muito legal. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Sem sombra de dúvida, é um momento muito especial. Fico muito feliz e honrada de estar aqui. E no mercado que a gente está, quando eu falo de pessoas, né, um mercado tão competitivo que a gente tem por talentos e por pessoas, trocar experiência e poder compartilhar um pouco da experiência, eu acho que todo mundo ajuda e cresce junto, né? Quando a gente fala dos pilares da Arauco, nós temos alguns pilares, né? Mas eu digo que, acima de tudo, o nosso pilar principal é a nossa cultura organizacional. A cultura organizacional da empresa ela é muito forte, né? Eu digo que a cultura ela é pautada por dois segmentos. Um que é o DNA da empresa, que é o propósito, e o outro são os valores, que eu digo que é a alma da empresa. Né? Esses dois, o propósito e os valores da empresa, caminham junto, né? Então, o que a gente faz dentro da Arauco? A gente trabalha muito com os líderes, eles sendo empoderados, eles trabalhando com isso, estando alinhado com esse propósito e com os valores da empresa, para que a gente possa disseminar essa cultura e atrair esses talentos e atrair o desenvolvimento, inclusive, da região. Porque para nós é um desafio, o projeto é bastante robusto, ele é um desafio a gente estar na região, poder contribuir não só com os nossos colaboradores, mas com a comunidade, porque a gente está lá para fazer o desenvolvimento dessas pessoas, desses profissionais, de pessoas que estão lá, de famílias, de profissionais e, acima de tudo, com certeza, garantir com que essas pessoas possam crescer e ter junto com a Arauco o sucesso e empreendimento. Uma transformação como um todo. Uma transformação como um todo. É dentro da empresa, a gente quer crescer, mas a gente tem com essa questão da sustentabilidade o respeito ao meio ambiente, o respeito às ações sociais, o respeito a tudo que está no seu entorno. Porque não adianta a gente estar bem internamente, mas se a gente não respeitar o entorno. Então, a gente tem como um princípio, a nossa alma, a nossa cultura, é a gente ser bom cidadão.
O ser bom cidadão significa cuidar do outro. Além disso, a gente tem a questão do comprometimento e o trabalho em equipe. E quando eu falo trabalho em equipe, então todos os nossos líderes, todas as nossas pessoas, nossos colaboradores, eles são empreendedores e são divulgadores dessa cultura. Desde que a gente chega lá, a gente passa um pouco disso em tudo que a gente faz. A gente tem programas sociais que a gente faz, inclusive em parceria com o Sistema S, né, onde a gente procura fazer esse desenvolvimento dessas pessoas que estão em volta, para que eles possam crescer junto. E os nossos líderes sempre são os nossos embaixadores, né, desse DNA e dessa alma que eu digo que são os nossos valores. Então, para nós está sendo desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante ver a cidade crescer, a cidade desenvolver, as pessoas tendo oportunidade de crescer junto com a empresa, né? E nós podemos estar num ambiente que é um ambiente colaborativo, né, entre sociedade e pessoas, né? Então, a gente está com os dois pilares muito atrelados aí para que a gente garantir esse crescimento sustentável, porque não adianta só crescer agora e não ter essa sustentabilidade. Por isso que a gente acredita muito nisso, né? Você falou sobre os desafios. Existem muitas oportunidades também ao se instalar uma fábrica em uma nova região. Sim. E muita gente está de olho lá em Inocência, né, Valéria? Muitas pessoas que querem se capacitar, que estão procurando emprego. Como que vocês têm trabalhado isso? Essa questão de preparar esses possíveis novos colaboradores. Legal. A gente... esse é um projeto que a gente está fazendo parcerias, né? Porque sem parceiros a gente não consegue fazer. Então, o nosso principal parceiro é o Sistema S, né? Então, nós temos aí para fazer essa formação de mão de obra, além do que a gente já tem, a gente quer novos entrantes, né? Novas pessoas para estarem ajudando a gente a realizar esse sonho de ter essa indústria, né, dentro de Inocência. Então, o que a gente tem feito? A gente, dentro com a parceria que a gente tem aí do Sistema S, a gente tem alguns projetos. Entre eles, a gente tem o Abraça Esse Projeto, que é uma parceria com o Sistema S, que a gente forma, estamos formando 560 profissionais, jovens profissionais, com o Senai, né? Com o Senai, inclusive, onde a gente está fazendo a formação profissional dessas pessoas, né? É curso profissionalizante para que as pessoas possam ter uma profissão, possam inclusive contribuir depois e ser nossos colaboradores. Ah, mas você não conseguiu absorver todo mundo, você não pegou os 560. De qualquer forma, eu tenho os fornecedores que vão prestar serviço para a Arauco. Então, não importa se é só para dentro da Arauco, eu tenho que formar ele enquanto cidadão. Acima de tudo, é pensar nele enquanto cidadão. Alguns vão estar dentro da nossa indústria, alguns vão estar junto com os nossos fornecedores e alguns vão estar empreendendo, inclusive, que é muito legal, né? Porque faz com que a cidade cresça também. Então, esse é um dos projetos que a gente tem. Além de tudo, a gente tem parcerias com a Prefeitura de Inocência, onde a gente também incentiva, através do ICEJA, que é um programa do governo, as pessoas terminarem as suas escolaridades, para que as pessoas possam terminar seu ensino fundamental, ensino médio, né? E fazemos também muito desenvolvimento dos empresários locais, né? Porque quando você chega com um empreendimento desse e a gente vai ter no pico da obra muitas pessoas e depois a gente vai ter uma movimentação muito grande de pessoas dentro, né? A hora que tiver a operação propriamente dito, a gente vai ter uma movimentação muito grande de pessoas dentro de Inocência. Então a gente tem que também preparar a comunidade para que a comunidade saiba empreender, ela saiba saber buscar sua renda familiar, saiba prestar um serviço. O pico que deve ser quando? O pico mais ou menos em junho, julho do ano que vem, a gente vai ter o pico da obra aí com muitos trabalhadores, né? E a comunidade ela precisa se preparar para isso. Então a gente também desenvolve cursos, né, para a comunidade para que eles possam pensar nisso. Porque apesar do projeto ele ser, você fala assim, é um projeto robusto, são 4,6 bilhões de dólares. É muita coisa. Fala, nossa, é gigante. Mas mais do que cifra financeira, a gente está contribuindo para a formação dessas pessoas, contribuindo para a sociedade e que eles possam nos ajudar, né? Porque é uma parceria, é uma troca, é uma via de mão dupla. Depois da capacitação, a próxima estratégia é focar em reter esses talentos locais, em mantê-los? Isso, exatamente. A gente trabalha muito nisso e a gente se preocupa com isso. Como que a gente faz isso, né? Eu digo assim, que voltando o nosso inicial lá, a alma da empresa é tudo, né? Então, a cultura da empresa ela é fundamental. A partir do momento que eu mostro o que a empresa é, eu digo o que a empresa acredita e falo quais são os propósitos, a retenção ela vem com a cultura organizacional. A pessoa tem que se sentir bem.
Eu costumo dizer que a pessoa, quando ela está dentro de uma empresa, ela não pode ser vista como um profissional. Quando ela entra a porta dentro, ela não deixou o seu lado pessoal lá fora. Então, eu tenho que ver ela como ser humano, né? Então, essa pessoa tem que ser acolhida, eu tenho que estar apoiando ela nos momentos difíceis, eu tenho que estar celebrando as conquistas delas. E a retenção, ela vai vir, sem sombra de dúvida, com o desafio. Quando o propósito dessa pessoa, os valores dessa pessoa cruzar com os propósitos, os valores da empresa. Porque daí fica leve. O trabalho, ele passa a ser uma realização e uma construção. Quando eu tenho esse ambiente saudável dentro da empresa e acredito no ser humano enquanto pessoa mesmo, sem sombra de dúvida, a retenção é uma consequência, não é o principal. Me diz uma coisa, você está procurando uma vaga de emprego na indústria? Você pode encontrar na plataforma MS Qualifica Digital, uma parceria entre Senai, Governo do Estado e outras instituições. O secretário Esaú Aguiar já está aqui comigo. Essa plataforma vai oferecer o que para as pessoas, secretário? Bem-vindo. Obrigado. Olha, a plataforma, na verdade, ela foi criada para aproximar as oportunidades de emprego e o cidadão, né? Então, é uma plataforma que ela vem tornar a maior capilaridade hoje um trabalho que nós fazemos dentro do Estado com as casas do trabalhador, que são de 36 casas. Então, a plataforma, por ser digital, já vem acompanhando aí toda uma proposta do nosso governo de tornar o Estado mais digital. Então, ela consegue levar as oportunidades hoje que estão disponíveis na indústria em todo o Estado. Então, você pode, através do que a gente desenvolveu na plataforma, o georreferenciamento, você, candidato, olhar pelo seu CEP quais são todas as vagas que estão disponíveis nas empresas ao redor da sua residência. E a empresa, da mesma forma, ela consegue localizar, a partir do local onde ela disponibilizou a vaga, os candidatos que estão lá disponíveis procurando uma oportunidade de emprego e até mesmo já fazer, através de um clique, um convite para uma proposta de entrevista. Não só vaga de emprego, mas também qualificação? Exato. A qualificação, na verdade, ela é um adicional que a plataforma tem. São qualificações gratuitas que nós rotulamos como um voucher qualificação, né? Que ela tem o viés de tanto trazer a qualificação inicial para quem não tem experiência, para conseguir entrar no mercado de trabalho, uma requalificação, se você às vezes quer melhorar a sua capacidade e até mesmo buscar uma outra oportunidade diante desse mar de oportunidades que hoje as indústrias estão trazendo para dentro do Estado. Secretário, e por parte das indústrias, elas também têm esse compromisso, a obrigação, precisa divulgar essas vagas nessa ferramenta? Aqui vamos fazer um recorte com relação à indústria. Quando a gente fala em indústria, eu vou quebrar no sentido de o Estado hoje, né, tem um programa de atração de empregos e incentivos e benefícios fiscais. As empresas hoje que são beneficiadas, que usufruem de um incentivo fiscal, elas estão sendo convidadas, houve uma alteração na lei, né, da oferta dos benefícios fiscais, que essas empresas, na verdade, elas têm que colocar as suas oportunidades de emprego na plataforma. Então, para o cidadão é muito interessante, porque teremos um crescimento muito grande agora de oferta de trabalho nas indústrias hoje que são incentivadas aqui dentro do Estado. Para a gente encerrar, recebemos José Salib Neto, nosso palestrante principal. O senhor falou na sua apresentação, fala nos seus livros também, sobre uma liderança transformadora, sobre uma gestão para o futuro. Diante de tantas mudanças tecnológicas, organizacionais, qual é esse papel que o líder assume? Bom, o líder e a líder hoje, né, eles, nas nossas pesquisas, têm que saber muito além simplesmente daquelas habilidades tradicionais de liderança, né, de inspirar, de montar equipes, se comunicar. O mundo da tecnologia nos trouxe outras habilidades. Então, por um lado, né, o mundo cresce com novas tecnologias e nós temos que absorvê-las para desenvolver melhores capacidades em nós como líderes, né? Então, como eu mencionei, né, aquelas habilidades tradicionais, elas são fundamentais. Nunca vão deixar, porque enquanto nós somos humanos, nós vamos precisar ser inspirados, liderados, trabalhar em equipe certa. Mas tivemos aí uma série de novas habilidades, né, que eu acabei de mostrar aqui na nossa palestra. Salib,
Trazendo para o contexto estadual, a indústria de Mato Grosso do Sul se consolida como um novo polo no país. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos empresários dos desafios e um conselho, enfim, nessa busca pelo novo. O mundo muda radicalmente, muito rapidamente, e com novas habilidades. Então, aquilo que trouxe você até aqui hoje não vai te levar para o futuro. Nós precisamos desenvolver novas habilidades o tempo todo. Isso envolve, ao mesmo tempo que você está fazendo todas as coisas, você também tem que estar aprendendo, né? Antigamente quando eu falo antigamente, até 10, 15 anos atrás, você aprendia alguma coisa e aquele conhecimento durava bastante tempo. Então era só executar, era o mundo da execução. Hoje, os mercados mudam quase que semanalmente, então a gente tem que adquirir essas habilidades para se ajustar ao mercado e para liderá-lo, né? E não ser engolido por ele. Obrigada. Eu que agradeço.